Julgamento de Jair Bolsonaro se inicia no dia 25 de março. Começa agora JBR News. Agora já está marcado. No dia 25 de março se inicia o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e dos primeiros denunciados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por uma tentativa de golpe de Estado no país para tentar evitar a posse do presidente eleito e atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na quinta-feira, Paulo Gonet devolveu ao Supremo Tribunal Federal as alegações dos advogados de Bolsonaro e dos demais envolvidos com relação às questões preliminares desse julgamento. Ele devolveu, rebatendo esses questionamentos das defesas e determinando que o processo deve ser julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Com isso, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator desses processos relacionados aos atos antidemocráticos, pediu ao presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, que marcasse o julgamento. E Cristiano Zanin, então, marcou duas sessões iniciais de julgamento para o dia 25 de março e uma sessão para o dia 26 de março, o dia seguinte. Isso significa, então, que esse julgamento começa, sem ser na semana que vem, na próxima semana. Nesse primeiro momento, o que ainda vai ser julgado é se a primeira turma do Supremo Tribunal Federal acata ou não acata a denúncia feita por Paulo Gonet. Paulo Gonet fez uma longa denúncia e, nesse primeiro momento, estarão sendo julgados aqueles que Gonet considera como sendo, digamos assim, o núcleo duro da tentativa de golpe. No comando o ex-presidente Jair Bolsonaro e aí outras 7 pessoas que estariam aí mais envolvidas na articulação dessa tentativa de golpe. Mas aí estão nomes como candidato a vice-presidente de Bolsonaro na chapa que foi derrotada em 2022, o general Walter Braga Neto, o ex-ministro de Relações Institucionais de Bolsonaro, o general Augusto Heleno, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro e principal colaborador da Justiça nesse momento, que é o tenente-coronel Mauro Cid. Nesse primeiro momento, então, essa parte da Suprema Corte, a primeira turma, vai analisar, enfim, se acata ou não a denúncia, ou seja, se há procedência para iniciar esse julgamento. Acatando então a denúncia, o julgamento se inicia. Se a primeira turma considerar que não há elementos para isso, arquiva-se esse julgamento e ele se encerra nesse momento. Mas, enfim, toda a expectativa é de que a Suprema Corte vai acatar, a primeira turma irá acatar esse julgamento e deve fazer isso, inclusive, por unanimidade. Aí, somente nesse momento, Bolsonaro e os demais envolvidos vão, de fato, se tornar réus. E aí, então, abre-se prazo para que a defesa faça outras alegações, possa pedir, eventualmente, novos testemunhos, novos depoimentos, que podem ser pedidas novas investigações, enfim, inicia-se todo um prazo. Mas a avaliação feita pelos advogados de Bolsonaro e dos demais é de que, nesse primeiro momento, já se demonstrou que há ali no Supremo Tribunal Federal, na primeira turma, toda uma intenção de celeridade com esse processo. Paulo Gonet devolveu isso para o Supremo,
No mesmo dia, Alexandre de Moraes pediu a Cristiano Zanin que marcasse o início do julgamento, e o início do julgamento foi marcado com essas sessões na semana que vem, ou seja, com toda a intenção de que essa primeira fase preliminar do julgamento se conclua, se encerre ainda nesse mês de março. O que, para a defesa, demonstra que há toda uma intenção de concluir esse julgamento até o final deste ano, evitando assim que no ano que vem ele se misture já à disputa eleitoral, porque aí em 2026 nós já estaremos num ano eleitoral, num ano em que será disputada a presidência da República. Então a ideia é concluir tudo nesse ano. Tudo indica ali, a própria defesa dos envolvidos parece indicar isso, que não deverá haver muita dificuldade de que essa primeira turma, inclusive até pelo perfil de quem faz parte dessa primeira turma, ao final desse processo acabe condenando Bolsonaro e os demais envolvidos. Agora, ao mesmo tempo que isso acontece, outros caminhos aí fora do Supremo vão sendo tomados. Neste domingo vai haver uma manifestação no Rio de Janeiro, com a presença de Bolsonaro, uma manifestação em favor daquela ideia de anistia dos condenados no 8 de janeiro, na qual Bolsonaro e agora também esses demais querem, de alguma forma, pegar carona. E aí, ao mesmo tempo, essa manifestação vai mostrar o tamanho do apoio popular que isso possa ter, para daí pressionar o Congresso no sentido de tentar aprovar essa anistia. E segundo o líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcante, já começaria a haver no Congresso, que tem um perfil conservador, uma tendência de aprovação dessa anistia. Talvez não necessariamente para Bolsonaro, mas dentro da sua ideia original de anistia àqueles presos do 8 de janeiro. Há uma sensação ali dentro do Congresso Nacional, e o próprio presidente da Câmara, o deputado Hugo Mota, já até deu declarações nesse sentido, de que poderia haver um exagero com relação a essas condenações. Ou seja, pessoas que estavam lá e que não se manifestando acabaram condenadas e presas de uma forma que muitos ali na Câmara consideram excessiva. Então, esse poderia ser o pano de fundo no sentido de fazer evoluir essa questão da anistia. Talvez hoje mais por esse caminho do que exatamente lá no Supremo, exatamente na Justiça, que Bolsonaro imagina poder conseguir reverter a sua situação para ainda conseguir ser candidato à presidência da República em 2026. Enfim, é um jogo a essa altura, tanto jurídico quanto político, que vai se iniciando, vai começando agora a se afunilar para se iniciar de fato. A gente vai estar sempre trazendo sempre a melhor análise e a melhor informação. E aí fazendo aqueles convites de sempre. Qual é a sua opinião? O que você acha disso? Bolsonaro é culpado? Bolsonaro comandou uma tentativa de golpe no país ou não? Comenta aí, a gente vai gostar de saber a sua opinião a respeito disso. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. A todos vocês um excelente fim de semana e até segunda-feira.